insatisfação é a principal motivadora do progresso. Thomas Edison. Olá, internautas do Brasil e de todo o mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E o programa desta semana fala sobre a pesquisa apresentada pelo Sebrae de Mato Grosso, Panorama ESG dos pequenos negócios brasileiros, que revela a média de execução de práticas ESG por microempresas e empresas de pequeno porte, que correspondem a 75% do ambiente, que é o E do ESG, 64% do social, o S, e 87% na governança, o G. Entretanto, 86% das empresas revelaram ter pouco ou nenhum conhecimento sobre a sigla ESG, ambiental, social e governança. Sabendo que as pequenas empresas são responsáveis pela criação de 85% das vagas de trabalhos geradas em fevereiro deste ano, como essa pesquisa pode contribuir para o crescimento econômico e socioambiental do país em sua atual conjuntura? Para responder essas questões, o programa recebe o mestre em administração e especialista em educação ambiental, André Esquilin, diretor técnico do Sebrae de Mato Grosso. Olá, André, como vai? Bom dia, obrigado, Rose. Um prazer falar com você e todos os ouvintes aí, telespectadores da rádio. Então, André, vamos já falar sobre essa pesquisa, André. Eu gostaria que você revelasse para a gente o surgimento da pesquisa, o porquê dessa necessidade nesse momento, e como se deu todo o processo dela. Uhum. Bom, essa pesquisa, ela nasce não só de uma necessidade nossa do sistema Sebrae, entender como está a dinâmica e a participação dos pequenos negócios nessa agenda essa, que é uma agenda bastante imperativa e presente, né? A gente falava muito que isso sempre é um desafio do futuro, mas na verdade é um desafio do presente, né? E no caso do Brasil, os pequenos negócios têm uma relevância muito grande, já que nós temos no Brasil mais de 98% do universo empresarial são compostos de micro e pequenos negócios, né? E aí, o Sebrae Mato Grosso, ele lidera desde 2010 esta agenda da sustentabilidade no âmbito do sistema Sebrae. Em 2010, o Sebrae Mato Grosso passou a sediar o Centro Nacional de Referência em Sustentabilidade para os Pequenos Negócios. Então, há 13 anos, nós tratamos essa agenda aqui no Estado, para todo o Brasil. Em 2017, nós fizemos uma primeira pesquisa nacional de engajamento para com a sustentabilidade sobre a ótica das ODS. ODS, que é o acrônimo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí o que acontece? Já naquela pesquisa, nós já identificávamos que mais de 90% dos entrevistados consideravam essa agenda da sustentabilidade uma agenda muito importante. E aí, a partir daquele estudo que fizemos em 2017, inclusive destaco que ela foi feita em 2017 e foi publicada em 2018, né? Em 2018 mesmo, nós também fomos, o Sebrae Mato Grosso, por meio do centro, foi selecionado pelo Pacto Global como um dos cases brasileiros de disseminação e engajamento para com as empresas e sociedade para a adoção dos compromissos dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí o que acontece? Tivemos várias ações que foram empreendidas desde então, com várias metodologias, várias práticas nas empresas.
E para nós era muito importante saber como estava a evolução da adoção dessas práticas, para a gente realmente ver se houve um eco, se houve reverberação, né? Se ecoou essa disseminação das boas práticas. Então, nós fizemos uma releitura daquela pesquisa, agora olhando não só ODS, mas também ESG. Importante colocar que na própria pesquisa, Rose, nós fizemos um quadro comparativo de endereçamento entre ODS e ESG também, para quem quiser aprofundar mais sobre o assunto. Então, na pesquisa, nós identificamos que, por mais que a grande maioria dos entrevistados, né, dos pequenos negócios, ainda não vamos dizer assim, não tem essa alfabetização para com o significado da palavra ESG, né, dessas 3 letras, eles, de certa forma, já implementam esta agenda nos seus negócios. Ou seja, essa agenda já é presente. E eu costumo dizer que os pequenos negócios, para com a agenda de 2030, 2030, eles já são uma grande maioria silenciosa, que eles já implementam essa agenda. Naquela época, em 2017, nós ouvimos um pouco mais de 1.800 pequenos negócios. Nessa edição de agora, nós ouvimos mais de 3.600 pequenos negócios em todo o Brasil. Naquela mesma época, a gente já tinha esse percentual de mais 90% acreditavam que era importante a adoção dos pequenos negócios das práticas sustentáveis. E nessa também corroboramos o mesmo percentual, né? E aí tem um outro dado importante, Rose, que também eu gosto de fazer comparações e até causalidades, né? Que nós temos uma pesquisa internacional de empreendedorismo, que chama-se Pesquisa GEM. Esta pesquisa GEM, ela entrevistou no ano passado 51 milhões de pessoas ao redor do mundo. E o Brasil, ele também protagoniza no mundo a maior taxa de empreendedorismo das empresas, das pessoas que estão abrindo empresas. O que é mais importante para nós, a principal motivação desse empreendedor é de ter a sua própria subsistência, formas de renda. Mas a segunda maior motivação é porque ele quer fazer o bem, ele quer transformar o meio em que ele mora, aquela comunidade, aquela cidade, positivamente. Então, o próprio empreendedor brasileiro, ele já tem, vamos dizer assim, uma consciência para com esse meio ambiente que ele está inserido. Então, para ele, talvez fique até mais natural a adoção das práticas, por isso que ele já entende como natural. Porque para ele também é custo. Ele tem uma despesa de energia elétrica, né? Uma das maiores despesas hoje de uma empresa, depois de pessoas, é energia. Então, economizar energia, ter algumas ações de eficiência energética, troca de motores, troca de ar-condicionado, isso ele já faz naturalmente, porque ele pensa em reduzir custo. Mas, na verdade, ele também está contribuindo para essa agenda de transição de carbono. A mesma coisa acontece com a economia de água, a mesma coisa quando ele implementa ações de coleta seletiva ou separação de resíduo. A mesma coisa quando ele também traz algumas práticas de contratação de pessoas locais, ou de trabalhar a diversidade dentro da empresa, ou dar espaço para mulheres. A mesma coisa também quando ele trata com gestão de fornecedores, a gestão de clientes, ele tem esse relacionamento mais próximo e transparente. Só que para ele tudo isso está meio que no DNA dele. Ele não entende isso como uma prática, ou como a gente fala na academia, uma ecotécnica, né? Você vai falar uma ecotécnica, ele não sabe o que é, assim como ele não sabe o que é ESG. Mas ele sabe que esse comportamento dele é positivo. Então, quando você vê se ele sabe ou não, ele diz que não sabe, mas quando você pergunta se ele exercita algum tipo de prática, ele declara que ele faz essas práticas, né? Então, o que traz para nós essa consciência, né, do próprio empreendedor, para essa grande maioria silenciosa à luz das práticas ESG. Muito diferente das grandes empresas, em que adotam as práticas, muitas das vezes até por uma exigência regulatória, por uma questão mercadológica, de também relacionamento com investidores, com partes interessadas como os colaboradores e clientes.
e que precisa comunicar isso. O pequeno negócio ele faz, mas também não comunica, porque já é inato dele, né? Então, isso também é uma informação muito positiva da pesquisa, né? Quando você coloca o pequeno e o grande, isso é muito importante dentro da cadeia e dessa pesquisa. O Sebrae, ele, inclusive, argumenta que essa questão de ESG e sustentabilidade é uma obrigação praticamente dele chegar nos pequenos negócios. E, mediante o que você fala, o ESG ele é um conceito que diminui as desigualdades dentro dessa cadeia de pequeno e grande. Vocês veem isso para se ter um maior diálogo no mercado? Sim, inclusive, o Sebrae apoia iniciativas de conexões corporativas, onde conectamos os pequenos negócios, né, junto a cadeias produtivas, sejam elas para abastecimento no próprio estado ou no Brasil, ou até mesmo em mercados internacionais. Então, vamos imaginar que eu tenho uma grande empresa que fornece proteína animal para outros países. Toda a cadeia produtiva que essa grande empresa opera, ela tem que ter, vamos dizer assim, essa rastreabilidade e essa aderência a essas práticas, porque também, para a própria grande empresa, acaba sendo, de certa forma, até ineficiente a adoção das práticas SZ se ela não faz isso em toda a sua cadeia produtiva. Então, é muito importante, desde o pequeno produtor que fornece ou essa proteína, ou ele faz a distribuição, ou ele faz, de repente, manutenção de máquinas, presta serviços, ele trabalha na parte de distribuição, entrega desses produtos, também fazer a adoção dessas práticas, porque para a própria empresa, quando ela faz a declaração e a materialidade dessas ações, dessas práticas, a participação do pequeno negócio ela passa a ser relevante, porque ele faz parte dessa cadeia produtiva. E aí, outro ponto que é importante, que você mencionou logo no início, né, se a gente considera aí, né, com relação à aderência dos aspectos ambientais do E, né, a gente tem aí que 75% dos entrevistados ele adota as práticas, mas ele mesmo, ele adotando a prática, ele desconhece sobre o assunto, mas ele adota a prática. Aí, na hora que você vai perguntar qual é a prática, ele vê com relação à aquisição de materiais e usos que sejam de baixo impacto de carbono, ele faz a redução do uso do papel, uso da energia, uso da água, uso dos próprios alimentos ou desperdício dos alimentos que são feitos para compostagem, outros tipos de materiais, coleta seletiva. O mesmo acontece nos aspectos sociais, onde e aí, no caso do aspecto social, tem um ponto importante para a gente considerar, que nós temos, talvez, a menor participação, a adoção das práticas. Porque para o pequeno negócio, ele também vê dificuldade de como fazer a adoção dessas práticas. Aí nós já temos um pouco mais de 56% das empresas que adotam essas práticas. E aí, já no aspecto da governança, onde nós temos a maior taxa de participação da adoção das práticas, com 87%. No aspecto da governança, né? Não só nos aspectos de recolhimento de tributos, mas também na aplicação de penalidades dentro da empresa, com relação às próprias condutas dos colaboradores, mas também nas ações de transparência, da gestão ética, do relacionamento com os fornecedores. Mas isso é muito importante com que eles também já tratam essa agenda dentro da empresa. Então, para pequeno negócio que faz parte de uma cadeia produtiva, a adoção dessas práticas passa a ser tão relevante quanto a participação dele, a inserção dele no mercado, seja ele nacional ou internacional. As pequenas empresas, como você acabou de colocar, elas dizem não ter muito conhecimento sobre a sigla ESG. Porém, essas empresas, elas são capazes de dizer se houve mudanças sociais nos negócios depois das aplicações das práticas de sustentabilidade pelo mercado.
houveram mais diálogos e realizações a partir disso? Você teria como exemplificar alguma coisa? Porque são pontos diferentes e importantes, né? Eu não conhecer, mas eu sinto através, por exemplo, da Uhum. cadeia de fornecedores, da cadeia, na verdade, como fornecedor, eu sinto essa prática e houve mudança. Você tem como mostrar isso através dos pequenos? E a pesquisa também mostrou isso? Então, a pesquisa demonstra isso, e como que nós fizemos essa percepção junto aos clientes entrevistados, né? Porque para nós era muito importante saber quais eram os motivadores, né? Aonde motivava essa própria adoção das práticas. E nós perguntávamos se existia pressões por parte do mercado, desse ecossistema em que a empresa estava inserida para a adoção das práticas, né? Em média geral, quase 70% deles se sentiram pressionados. Então, no aspecto ambiental, 70% declararam que houveram pressões no aspecto ambiental, 71% no aspecto sociais e 64,4% no aspecto de governança. E aí, no aspecto ambiental, veja, quem é que teve essa pressão ou cobrou mais da adoção das práticas? Você tem um aspecto regulatório, então, por exemplo, você tem licenciamento ambiental, que algumas atividades empresariais precisam ter a adoção das práticas, senão você não consegue operar. Então, tem um aspecto regulatório importante. O segundo aspecto veio de sócios, financiadores e dos próprios investidores, né? Aí temos os clientes e consumidores, que também tiveram uma participação muito grande, os funcionários e depois os próprios representantes da comunidade, né? Então, veja, houveram pressões para os aspectos ambientais. Já no aspecto social, aonde teve a maior pressão para a adoção das práticas vem de clientes e consumidores, com mais de 40% desses clientes e consumidores já solicitando a adoção das práticas, ou pressionando para a adoção das práticas, ou perguntando se eles faziam a adoção das práticas. E isso, de certa forma, ele é seletivo para o mercado, porque uma vez a empresa adotando, ela faz esse compromisso com essas práticas também. E no aspecto de governança, aonde teve a maior pressão também, né, ou proporção de quem teve cobrança, foi também de clientes e consumidores. Então, veja, o mercado tem um papel importante com relação à adoção dessas práticas, né? Já no aspecto ambiental, uma questão que eu gostaria só de destacar, né, que os clientes, se a gente considerar assim, porque nós tínhamos várias variáveis de pergunta, né? Se a empresa ela tinha uma preocupação, ela achava que era muito importante, importante, pouco importante, se não tinha opinião, ou se era nada importante. Se a gente considerar aqueles que tiveram a resposta que consideravam muito importante, então 48% dos entrevistados no aspecto ambiental consideram muito importante. Já no aspecto social, a proporção ela cai para 28% como muito importante. Já no aspecto de governança, 38,5%. Então, veja, olha, tem alguns aspectos que eu gosto de destacar. Mesmo que você some o importante e muito importante, aí você tem a grande maioria, mais de 90% considera importante ou muito importante a adoção das práticas ambientais. Mas se nós considerarmos só o aspecto muito importante, a maior taxa de proporção da prática muito importante, nós tivemos 75% de considera a adoção de práticas. Em contrapartida, que o muito importante no G é de 38,5%, tivemos 87% da adoção das práticas. E aqui eu vejo um outro aspecto importante, que essa relação com o ecossistema. Quanto mais próxima essa relação com o ecossistema de clientes, sócios, sociedade, governos, entidades, funcionários, ele está mais equilibrado ou mais integrado, a adoção das práticas ela se torna mais natural, né? O que, de certa forma, você vê no G da governança, porque existe vamos dizer assim, esse ecossistema está mais organizado nesse aspecto.
Já no aspecto social, que ainda é um desafio para o Brasil, organizar esses aspectos voltados para o pilar do S social, porque ainda existe não só o desconhecimento, mas de como você pode adotar essas práticas. Até porque para o próprio empresário, ele também tem a dificuldade de como fazer a adoção dessas práticas, né? Eu vou dar alguns exemplos, né, de que tipos de prática nós estamos dizendo, né? Combate à discriminação, seja de qualquer aspecto, né? Raça, gênero, orientação sexual, de identidade, né? Ou de aparência, religião, né? No aspecto de incentivo ao desenvolvimento profissional, por meio de treinamentos, né? Capacitações, pela questão de você dar acessibilidade, então, para as pessoas que têm deficiência de alguma natureza, né? Você está dando espaço para essas pessoas na empresa. Se a gente oferece um ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável, né? Lembrando que nós passamos recentemente por um processo de pandemia, então tem empresas que ainda estão se organizando nesse movimento da retomada do trabalho, do movimento do aspecto do trabalho híbrido, remoto, presencial, e também no aspecto com relação às obrigações trabalhistas e até de remuneração, né? Você pagar realmente salários mais adequados e mais condizentes, né? Então, isso também passa a ser uma dificuldade, porque as próprias empresas precisam ter referenciais. Então, para nós, além de identificar esses gaps, é importante para nós, como instituição, identificar quais são essas melhores práticas adotadas e quais são as empresas que adotam elas, porque nós precisamos ter referenciais. No âmbito das grandes empresas, nós conseguimos identificar quais são os referenciais, mas para os pequenos negócios é muito importante também identificar quais são os referenciais de empresas para que as empresas possam se espelhar. Então, de todos os aspectos, e aqui é um detalhe, Rose, que nós temos mais de 1.500 atividades empresariais no Brasil. Então, desde padarias, supermercados, postos de gasolina, farmácias, quais são os referenciais desses pequenos negócios que nós podemos seguir, né, como empresas cidadãs? Porque para ele construir, caminhar sozinho, tem um gap, porque ele tem um desconhecimento, ele muitas vezes não sabe, não tem um conhecimento técnico profundo, e nós precisamos identificar os referenciais, que nós estamos falando com mais de 22 milhões de empresas no Brasil. E aí, Exatamente. para nós também, além de identificar, comunicar. E aí eu vejo o papel da imprensa de comunicar quais são essas boas práticas, porque a gente só vê nos noticiários as grandes empresas, mas o pequeno negócio a gente não consegue dar a luz de quem está fazendo a boa prática. Exatamente, André. E no ano passado, inclusive até eu participei de uma pesquisa junto com a ESPM, no qual nós estávamos identificando as práticas do ODS nos empreendedores negros. E uma das problemáticas que nós vemos é que todos eles realmente adotam sem saber, como já foi dito e como o próprio Sebrae também constatou, mas um grande problema ele está no G, né, que você também coloca dessa governança, mas por parte da sociedade em relação aos empréstimos, em relação a impostos, em relação a essa parte econômica do pequeno para poder, inclusive, gerar mais negócios. Então, eu gostaria de saber como é que o Sebrae também trabalha essa fragilidade do pequeno e dos empreendedores dentro desse G que ele coloca na pesquisa, e você já bem falou, que ele procura cumprir, mas que o mercado também não responde, me parece que da mesma forma para com ele. Eu vou responder com algumas reflexões, tá, Rosa? Tivemos já participando por duas oportunidades a própria ONU, ela organiza uma participação do sistema financeiro. Então, ela reúne as maiores instituições financeiras do planeta para discutir como o sistema financeiro pode
contribuir para que essa agenda seja implementada, já que quem precisa do crédito vai tomar crédito de alguém. E quem fornece o crédito, ele estabelece quais são as regras e as réguas para a adoção desse crédito. Então, eu vou dar um exemplo para você. Se nós estamos todos buscando essa agenda de transição de carbono, transição energética, nós temos que buscar aquelas atividades empresariais que têm o menor impacto nessa pegada de carbono, né? Então, o que justifica uma instituição financeira ela financiar uma fábrica de energia à base de carvão vegetal com relação a uma fábrica de energia solar com taxas de juros diferentes? Sendo que a taxa de juros, talvez, da usina de carvão, ela seja menor do que a usina solar, porque você tem, talvez, um payback um pouco maior. Então, reflexões como essa, o sistema financeiro já está adotando. E muitas das vezes, não é nem, talvez, aquela que tem maior pegada de carbono ter um juros menor de quem tem uma pegada de carbono menor. Mas talvez até a taxa de juros aplicada para esse crédito seja a mesma. Ou seja, você não tem um crédito mais barato para quem está na Agenda 2030 de quem não está na Agenda 2030. Então, essas agendas elas estão acontecendo até para que o próprio sistema financeiro, e aí existem já indicadores em bolsas de valores, a própria B3 adota o indicador do índice de sustentabilidade das empresas que adotam essas práticas, para que você possa, como investidor mais consciente, investir em empresas que adotem as práticas. Então, por isso que as grandes empresas precisam declarar a adoção das práticas. Mas para os pequenos negócios, se eu vou fazer a implantação de uma mini usina solar ou colocar placas solares na minha empresa, eu tenho que ter uma taxa de juros menor porque eu estou nessa agenda e também vou aliviar o sistema nacional de energia, né? Ou também vou fazer eficientização de motores ou bombas na minha empresa, porque eu trago o motor que tem uma eficiência energética melhor e ela faz também um consumo de energia menor. Então, isso também já está sendo discutido para que você tenha um equilíbrio na oferta de crédito. Para quem está tomando crédito. E isso o Sebrae, na verdade, ele está tomando essa dianteira em relação aos pequenos empreendedores? Essa agenda sempre foi do Sebrae, da gente trabalhar esse equilíbrio do próprio sistema financeiro para o pequeno negócio, né? Então, para o pequeno negócio é muito importante, aí sim, nós temos ações com o próprio sistema financeiro tradicional, com os bancos oficiais, mas também com o próprio sistema cooperativo de crédito, para que esta agenda seja implementada, porque no caso do Brasil, alguns bancos já são signatários dessa agenda com a própria ONU e também traz isso para com as suas linhas de crédito. Então, para nós é muito importante fazer com que essas operações elas cheguem para os pequenos negócios. E aí eu vou mais. Os pequenos negócios que estão nas cidades mais distantes. O outro ponto importante, Rose, que nós identificamos na pesquisa é nas cidades e comunidades, né? Para as cidades menores e comunidades, a atuação do pequeno negócio ela passa a ter uma relevância muito maior. Porque nas pequenas cidades você não tem uma grande empresa, você muitas das vezes pode não ter uma grande instituição financeira, mas você tem um pequeno negócio operando. E é um pequeno negócio que é a engrenagem daquele município. Então, você ter pequenos negócios engajados com essa agenda, para muitas cidades, ela passa a ter uma relevância muito maior. Porque nós temos cidades de 2.000, 3.000 habitantes, como temos cidades de mais de 1 milhão de habitantes. Então, essa proporcionalidade da adoção das práticas do pequeno negócio, dependendo de onde ele esteja operando, ele tem uma relevância e um protagonismo maior. Por isso que, para nós, como Sebrae, adotamos como propósito e missão transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável do Brasil. Porque nós
André, eu quero aproveitar esse gap seu, e já uma coisa que você já mencionou, que é assim, a forma da gente identificar se uma empresa ela é ESG é se ela é signatária do Pacto Global, né? Ou se ela faz parte de algum índice voltado à temática. Sendo assim, eu queria perguntar para você se o Sebrae pretende se tornar um índice ESG de sustentabilidade para os pequenos empreendedores. Muito boa a sua pergunta, Rose. Nós, do Sebrae, desde 2020, né, nós implementamos uma agenda que é justamente essa dos pequenos negócios contribuírem para com a floresta em pé, ou a preservação, a conservação da floresta, né? Eu vou te explicar o que é isso. Inclusive, essa metodologia foi premiada na COP 2021. Nós temos uma metodologia que está relacionada a pagamento de serviços ambientais, só que é sobre pagamento de serviços ecossistêmicos. É muito mais do que simplesmente crédito de carbono. Eu considero aspectos culturais, aspectos ambientais, aspectos não só de floresta, mas também dos animais, do humus, que estão naquele território. E aí nós democratizamos a participação dos pequenos negócios de diversas formas. Então, eu tenho um grupo de pequenos produtores rurais ou pessoas que têm área, em área rural, e que muitas vezes ela não tem atividade produtiva, mas tem uma área de conservação ali. E ela tem uma área de conservação legal, que ele tem que preservar aquela área, mas ele faz uma conservação adicional. Essa conservação adicional, nós organizamos esses grupos de produtores e fazemos a emissão de unidades de crédito de sustentabilidade. A gente chama de UCS. Com essa UCS, a gente faz a emissão dessa CPR verde, desse título de crédito, né, para comercialização. E aí, no caso, para o pequeno negócio, e aí eu vou pegar como exemplo um que nós fizemos para empresas do setor do turismo na região do Pantanal, em que nós fazemos a implementação de ações ou ecotécnicas para redução dessa pegada de carbono, que nós mencionamos eficiência energética, gestão de resíduos, gestão de água. Então, nós conseguimos, de certa forma, mitigar parte das emissões. Nós não conseguimos, talvez, zerar com a adoção das práticas. Essa diferença para essa neutralidade de carbono, nós fazemos a emissão do crédito de floresta com essa CPR verde. Então, o pequeno negócio, ele além de ser neutralidade, de ser net zero, na verdade ele é net positive. Por quê? Ele contribui não só para a adoção da prática, para a neutralidade, mas também para a geração de novas unidades de crédito de sustentabilidade. E aí é o melhor, essa pequena empresa, ela agrega valor para o seu negócio. Então, por exemplo, a adoção de práticas para lavar a toalha, a parte de cama, a parte de louça do hotel, e ele conseguir reduzir água e também fazer neutralidade, o próprio turista que vai para aquele hotel, ele tem uma propensão maior de utilizar aquele hotel que tem essa boa prática e a neutralidade de carbono. E um outro aspecto interessante é que nessas unidades que estamos trabalhando, nós estamos colocando o ativo cultural. E aí o ativo cultural é muito importante, porque no caso do Pantanal, que foi a iniciativa que fizemos, nós tivemos, não sei, eu sei que você acompanhou pelos noticiários, entre os anos 2018 e 2020, nós tivemos ondas de calor muito altas, não tivemos uma seca extrema, que fizeram com que tivemos aumento dos incêndios florestais ali no Pantanal. Tivemos, na verdade, a maior devastação da história do Pantanal naquele período. E nós iniciamos um projeto de recuperação econômica por parte daquela população que precisava ter outras fontes de renda, porque o turismo era a principal atividade empresarial e econômica. E aí, nesse trabalho que fizemos,
fizemos a inserção como ativo, como valor para os serviços ecossistêmicos da cultura dos povos originários e povos tradicionais daquela região, como um valor para o ativo do crédito do sistema do crédito ecossistêmicos e comercializamos junto esses pequenos negócios. Então, para nós, é muito importante a gente trabalhar essa agenda, porque nós, além de democratizarmos a participação, nós fazemos com que essa maioria silenciosa ela tenha uma relevância muito grande para com essa agenda no Brasil. Não só incluindo pequenos produtores, mas também essas comunidades e povos originários, né, esse ativo cultural, e nos pequenos negócios se inserirem em cadeias produtivas nacionais e internacionais. E aí, no caso de Mato Grosso, isso passa a ter uma relevância ainda maior, porque Mato Grosso contribui significativamente para com o planeta na agenda da segurança alimentar, porque nós comercializamos, hoje, grande parte daquilo que alimenta o planeta vem de Mato Grosso, né? Então, isso passa a ter uma relevância muito grande. E é essa prática que nós queremos disseminar para o Brasil. Então, André, você entra numa questão extremamente importante, que é justamente da agricultura familiar, dos pequenos agricultores. O nosso tempo, infelizmente, ele está acabando, mas eu gostaria que você concluísse, tanto nessa questão dos pequenos agricultores e também na questão de um selo, quem sabe, ou o que vem por aí, André. Então, Rose, como eu havia dito, né, na verdade, esse trabalho nós já estamos fazendo. E para os pequenos negócios que fazem a adoção desse trabalho, que participam desse trabalho do Sebrae, eles realmente recebem um selo, né, ESG, e esse selo chama-se Tesouro Verde Sebrae, onde nós realmente emitimos para o nosso cliente essa CPR verde, em que ele também demonstra qual é a contribuição dele para com a adoção das práticas ESG e também para com a materialidade da contribuição dele para com as ODS. Então, dependendo de qual é o tipo de estabelecimento empresarial que ele tem, ele pode contribuir mais para uma ou para outra ODS, dependendo da atividade empresarial. Então, isso, de certa forma, como eu disse, nós democratizamos a participação dos pequenos negócios nessa agenda. E para nós, cada vez mais se torna importante o pequeno negócio declarar isso, porque ele faz parte dentro de um ecossistema. E para nós é muito importante trazer essa materialidade da adoção dessas práticas, o que legitima a participação, né, dos pequenos negócios. Então, nós já estamos fazendo. Convido a todos os participantes e ouvintes que querem saber mais desse trabalho a visitar nossas redes sociais e nossos sites, o www.sustentabilidade.sebrae.com.br, ou nosso canal no YouTube também, Centro Sebrae de Sustentabilidade, para que esses pequenos empresários, instituições, grandes empresas que querem trabalhar nessa agenda junto com o Sebrae, possam participar e somar para a gente realmente disseminar esta agenda para essa maioria de empreendedores brasileiros, que são os pequenos negócios. Então, eu finalizo colocando esse trabalho nosso à disposição e também poder participar de outros diálogos, se assim você achar importante. Eu ainda vou fazer uma última pergunta muito rapidamente, que é o Tesouro Verde, ele é uma parceria, né, com o Sebrae, né? Além disso, o Sebrae ele pretende fazer algum trabalho mais específico dentro dessa área de ESG na questão de educação? Então, como eu disse, a gente, na verdade, faz muita coisa, tá? Se eu for falar tudo que a gente faz, eu vou ficar realmente muito tempo, mas nós já disseminamos dentro de materiais do Sebrae esta agenda da sustentabilidade, inclusive até com gibis, para quem está em idade escolar. Nós temos uma disciplina ESG dentro de uma metodologia que o próprio Sebrae já utiliza há vários anos, que é Empretec. Então, no Empretec, desde 2017, nós já temos uma disciplina de ESG no Empretec.
Nós temos uma solução chamada Sebrae Tech, que é quando as empresas utilizam os serviços do Sebrae para a implementação de ações de inovação. E a inovação por meio da sustentabilidade, quando o Sebrae, inclusive, subsidia parte dessas ações. Nós também desenvolvemos boas práticas de ESG em cadeias produtivas nesse trabalho, nessa relação de grandes empresas com pequenos negócios. Quando também nós trabalhamos a questão da produção sustentável com a agricultura familiar. Então, nós temos vários trabalhos com pequenos agricultores nesta agenda da produção mais limpa e sustentável. Também fazemos um trabalho com prefeituras nas compras sustentáveis, onde quando o município adquire alimentos da agricultura familiar para fornecer para a merenda escolar das crianças, por exemplo. Então, essa é uma agenda muito presente nas ações do Sebrae. E nós estamos cada vez mais só intensificando a nossa agenda, porque nós estamos cada dia trazendo novos parceiros e cada vez mais pessoas, instituições e empresas mais conscientes para com esta agenda, né? Trazendo cidadania, inclusão e democratização desta pauta, como eu disse, que não é do futuro, é do presente. Com certeza. Sendo assim, nós vamos para a pergunta do programa. André, ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Bom, os meus ecos aqui, primeiro, sermos pessoas cidadãs, né, dentro de um planeta que é único e que precisamos cada vez mais buscar a sustentabilidade da vida, né? Então, como nós falamos em ecos, e eu vou pegar essa analogia de você, uma ação que fazemos aqui, ela reverbera no planeta. A mesma coisa que acontece no planeta reverbera na vida humana. Então, nós precisamos realmente trabalhar todos juntos para que a gente possa contribuir de forma decisiva para com esta agenda cada vez mais inclusiva, já que os pequenos negócios são essa grande maioria dos empreendedores brasileiros. Sendo assim, nós vamos nos despedindo, agradecendo ao nosso convidado, André, e toda essa equipe do Sebrae também de Mato Grosso, a nossa equipe técnica, a você que esteve conosco até agora, lembrando que ação local gera ecos no global. Finalizamos, portanto, com os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos. Trecho do poema Linha de Produção. E de mundo em mundo, muitas vezes suado, e mundo da lida digna, o homem volta ao seio da terra, do seu lar, trazendo outras produções. Tantas histórias, tantas visões, tanto saber, e na maioria das vezes sem saber. Tanta preservação, tanto cuidado, deixado no cais. O que cais? Até a próxima semana. Até lá!